Boa noite, tudo bem, Vertical? Bom, gente. Gente, antes de começar, eu quero fazer esse adendo super especial. O Vertical é uma bênção na minha vida, da minha esposa. O Diego e a Jaque são pessoas sensacionais, são líderes sensacionais. A gente, caso vocês não me conheçam, meu nome é Rodrigo. Sou casado com essa mulher maravilhosa aqui na frente, chamada Jéssica. E eu tive a oportunidade de caminhar com o Vertical durante alguns anos. Hoje, eu e a Jé, a gente está liderando o Nexus, os adolescentes. Inclusive, daqui a algumas semanas, daqui a 2 semanas, a gente está começando o culto do Nexus com os adolescentes. E, cara, que alegria é poder estar aqui com vocês. O Vertical, de fato, tem sido uma bênção para mim, para essa cidade também. Quem trouxe Bíblia, eu peço que vocês abram bem rapidinho em Lucas 5. Enquanto vocês vão abrindo, pode colocar a apresentação lá para nós, por favor? Apresentação. O tema de hoje é profundidade no chamado, de pescador de peixes para pescador de homens. Em algum momento vai chegar ali. Antes da gente fazer a leitura aqui de Lucas 5, eu queria que vocês entendessem algo. Primeiro, que eu estou nervoso. É a 3ª vez que eu estou ministrando no Vertical. E é a 2ª vez que eu estou ministrando no Vertical sobre uma palavra muito similar, na verdade. Existe algo no meu coração, no coração da minha esposa, que arde e é algo muito caro para a gente. Que sempre que a gente fala de missões, sempre que a gente fala sobre esse lugar de ID, é algo que arde muito nos nossos corações. Então hoje a gente vai falar sobre profundidade no chamado, de pescadores de peixe para pescadores de homens. Tá. E só mais um adendo. No final, ainda dessa palavra, a gente vai ter 2 momentos. O primeiro momento, a gente vai ter um momento onde a gente vai orar por um lugar de profundidade, por um lugar de mais intimidade e maturidade. E esse segundo momento que a gente vai ter, vai ser um momento de posicionamento, onde a gente vai ter. E eu estou falando essas coisas porque eu espero que vocês peguem com profundidade essa palavra, ok? Eu sei que ela vai atingir 2 públicos bem distintos. Então, Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está pedindo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar rapidinho. Senhor Deus, nós colocamos nossos corações diante de Ti nessa noite, Pai. Pedimos para que o Senhor tenha liberdade total, para que Teu Espírito venha falar, venha nos ensinar aquilo que o Senhor deseja falar em nosso meio. Nós clamamos a Ti para que, de fato, eu seja usado como uma ferramenta nesse lugar para anunciar aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo, para essas pessoas. Em Teu santo nome nós clamamos e Te pedimos, Senhor. Antes da gente iniciar,
indo para os pontos especificamente, eu preciso entrar num contexto histórico aqui. Historicamente, Jesus já tinha iniciado o seu ministério nesse momento onde a gente está lendo. Historicamente, ele já tinha curado enfermos, ele já tinha pregado nas sinagogas, ele já tinha anunciado, inclusive, que ele era o Messias. Mas aqui é a primeira vez onde a gente vê Jesus se encontrando com os primeiros que vão ser os primeiros apóstolos, posteriormente. Pedro, Tiago e João. Ok? Pedro, a gente vai falar de Pedro e Simão, Pedro, é a mesma pessoa, tá? Só porque provavelmente eu vou chamar de Simão do nada eu vou chamar de Pedro. Então só para vocês ficarem acostumados aqui. Vamos entender outra coisa aqui, um outro fator histórico. Simão, ele já tinha ouvido falar de Jesus. André, que é o irmão de Pedro, caminhava com João Batista, então indiretamente ele já ouvia falar de Jesus. E até aqui, na verdade, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Então, Pedro já sabia quem Jesus era. A gente pode dizer que Simão aqui, ele minimamente conseguia reconhecer que Jesus era um possível profeta. Faz sentido? Amém? Vocês estão comigo? E aí a gente vai entrar no primeiro ponto. Profundidade na busca. Pode passar? Ouvindo a palavra de Deus. Em Lucas 5:1, fala que estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Pode passar. Gente, pode deixar aí. O início desse texto, ele vai mostrar para a gente que já havia uma multidão reunida ouvindo Jesus, certo? Até aqui eles já tinham reconhecido Jesus como um bom mestre. Ele já estava agariando várias pessoas nessas multidões, já tinha gente seguindo ele nesse lugar. E a gente vai chegar na conclusão aqui, e é uma conclusão bem interessante, de que Jesus nunca teve dificuldade em atrair multidões. Só que para a gente entender um pouco melhor disso, a gente vai ter que entender um pouco sobre a multidão em si. Eu tenho feito uns discipulados recentemente, onde os discipulados que a gente tem usado agora, um modelo novo com os adolescentes, e eu tenho feito essa aplicação desse texto do Jonas Madureira. Não sei se vocês já leram O Custo do Discipulado, é um livro muito legal. O pastor, inclusive, fez uma série sobre discipulado, tinha um pouquinho sobre isso. E nesse livro, O Custo do Discipulado, ele vai falar essa frase. Você pode passar? A grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso. Eu vou ler de novo. A grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso. Ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. Jesus não estava interessado nas multidões. A procura de Jesus era por comprometimento. Sabe, a gente vai falar um pouquinho sobre a multidão aqui. Como eu falei, Jesus ele não tinha dificuldade em ter grandes multidões. Você pode passar? Esse gráfico aqui, essa imagem, ela vai revelar para a gente exatamente o que isso significa. Existe um lugar das multidões, um lugar dos discípulos e um lugar dos 12, dos apóstolos. A grande verdade é que não existe uma intenção em fazer acepção de pessoas aqui. A grande questão é, aqueles que estão na multidão não necessariamente conhecem o que Jesus está falando. Faz sentido? Aqueles que estão na multidão, eles não necessariamente entendem aquilo que Jesus está falando. Quando a gente vê Marcos 8:27, ele vai lá para frente na história. É um momento onde a gente vai encontrar Pedro, que, só para contextualizar, até o final dessa história, Pedro vai encontrar Jesus, vai olhar para ele, olha, é você, é o Messias, é isso aí. Na verdade, um pouquinho mais para frente, mas é isso.
quando a gente avança muito mais lá na frente, Pedro já está seguindo a Jesus. E por que isso é interessante? Porque em Marcos 8, 27, Jesus pergunta para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? Em um primeiro momento, a gente vai ter uma resposta deles dizendo que alguns acham que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Alguns ainda dizem que você é um dos profetas. E é muito mais interessante, porque se a gente pegar essa linha cronológica, for lá para o final, pouquinho antes de Jesus morrer, a gente tem Pôncio Pilatos falando de Jesus, pegando Jesus e falando: ó, esse daqui é o... Perdão, deixa eu achar a palavra aqui. O agitador. Esse daqui é o agitador que vocês me entregaram. Ou seja, a multidão aqui passa a chamar Jesus de agitador. A multidão, ela vai criar para si uma própria versão de Jesus. Ela vai manipular quem Jesus é para que ele se encaixe às suas necessidades. Vocês conseguem entender isso? A multidão vai pegar Jesus, vai pegar o buraco que tem um formato específico dentro de si, e eles vão tentar encaixar Jesus dentro desse buraco. O que isso significa? A multidão, ela vai olhar para Jesus e falar: olha, Jesus é amor. Eles estão muito pouco preocupados em olhar para a plenitude de quem Jesus é, para entender: olha, não, Jesus, ele é tudo isso daqui. Não, Jesus é amor. Como ele é amor, ele não vai ser justiça. E eles negligenciam completamente a ideia de Jesus ser justiça. Talvez um outro grupo ainda vai falar: olha, não, mas Jesus, ele é bondade, Jesus, ele é liberdade. E eles vão negligenciar completamente o fato de Jesus ser santo. E de fato ser revestido com muitas outras coisas, que não só esses pontos que agradam ao coração deles, ou aquilo que eles estão buscando preencher. Vocês estão vivos? Amém? Tá. Deixa eu só tomar uma aguinha que eu tô... Nesse momento da história aqui, a gente está vendo Simão olhando para Jesus. E Simão aqui, ele vai estar olhando para Jesus, entendendo que ele é um mestre ou um profeta. E a resposta de Jesus lá na frente, quando ele já é um apóstolo, para a pergunta de Jesus, de quem dizem que eu sou, é justamente essa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que isso diz para a gente? Isso diz que, de alguma maneira, Simão tinha uma visão de multidão. Talvez alguns de nós hoje, aqui, nesse momento, tenham uma visão de multidão. De olhar para Jesus e falar: olha, ele é isso ou aquilo, mas sem a compreensão, de fato, de quem Jesus é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. À medida, pode passar? À medida que nós aprofundamos na busca, nós reconhecemos quem Ele é. De tudo isso que eu falei, isso aqui é o resumo. À medida que nós nos aprofundamos na busca, nós reconhecemos quem Ele é. E aí a gente vai avançar para o segundo ponto. Pode passar? Profundidade na obediência. Confiando mesmo sem entender. Em Lucas 5, do 4 ao 7, a gente vai ler que... pode passar? Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Sabe, Jesus aqui está pedindo para Simão lançar as redes num momento improvável. Completamente improvável. Existe um historiador, que eu sabia o nome até agora, mas me deu um branco, Flávio Josefo.
E esse historiador, ele é um cara que ele pesquisa quase todo o evangelho, ele faz comprovações históricas e comprovações arqueológicas muito pertinentes para a base teológica que nós temos hoje. E ele vai a Genesaré, e quando ele vai lá, existe esse recorte da história onde ele conversa com os pescadores. E quando ele pergunta para os pescadores por que eles não estão pescando, ele chega durante o dia, a resposta dos pescadores é dar risada dele num primeiro momento e falar: olha, você provavelmente não é daqui, mas é porque não tem peixe durante o dia. Por alguma razão biológica, por alguma razão do ecossistema local, não tem peixe durante o dia naquela região. Tem peixe de noite. E eles passaram a noite inteira pescando. E eles não pegaram nada. Então, a resposta que Pedro dá aqui, ela é uma resposta: olha, poxa, eu vou fazer porque é você. Tá bom, Jesus? Gosto de ti, vou fazer e tal, mas assim, ele sabe, como um pescador mais experiente, que aquilo não vai dar certo. E o que Deus faz aqui na vida de Pedro é muito interessante, que é justamente desafiar ele a viver algo improvável. Gente, eu não sei vocês, se alguém, aleatoriamente, começa a construir uma arca no meio de São Bento, a 600 metros acima do nível do mar, eu vou acreditar que minimamente essa pessoa é louca. Quando a gente olha para a história de Noé, ele faz isso no meio do deserto. Ele é tido como um louco. Sabe? Ele foi desafiado a viver uma vida improvável. Ele ouve a voz de Deus falando com ele e ele se move nessa direção simplesmente fazendo isso. O fato disso acontecer é simplesmente porque Deus age de acordo com a sua boa vontade. Eu tive uma experiência bacana na minha vida em 2019. Eu tive a oportunidade de ir para uma viagem no México, fazer missões. E nessa viagem missionária, eu saí daqui do Brasil com o coração entendendo que eu não tinha absolutamente... Eu estava tendo uma crise de fé. Então, eu estava indo para essa viagem missionária com uma crise dentro de mim. Eu lembro de ter tido essa conversa com Deus. Eu falei: olha, Deus, a tua palavra fala que se a gente não clamar, as pedras vão clamar. Nesse momento eu sou uma pedra, porque eu não consigo tirar absolutamente nada de mim. O que eu tiro muito dessa história é que quando a gente chegou lá em Monterrey, o Senhor me usou em vários momentos, de várias maneiras diferentes. E no final a minha conclusão foi: cara, é Ele. É Ele me usando e fazendo as coisas através de mim. Não existe nada de bom no Rodrigo. Não existe nada de bom que essas mãos possam fazer, ou que o aprendizado que minha mente possa ter, que possa fazer as coisas que foram feitas. Foi Deus através de mim, o Espírito Santo se movendo naquele lugar. Uma dessas histórias, e eu tive várias histórias nesse tempo lá, mas uma dessas histórias que eu tive a oportunidade de vivenciar lá, foi a história desse menino, que basicamente a gente estava ministrando para uma comunidade. Eu vi esse menino, Deus me entregou uma palavra de conhecimento para ele, muito específica sobre a vida dele, enfim, bem específica. Quando eu olhei, fui, orei, entreguei, e só para vocês terem um recorte anterior, alguém muito maravilhoso me falou que se eu fosse junto para essa viagem missionária, eu não precisava saber falar espanhol. E pasmem, mas no México eles falam espanhol. E eu não conseguia me comunicar naquele lugar. Então, eu falei: cara, eu sei falar inglês, eles entendem inglês? Não, eles entendem perfeitamente, vai lá, vai dar boa, tal. Beleza, então vou com o meu inglês, com o meu português, afinal, né, línguas parecidas aqui, eles vão super entender. Eles não entendiam o meu português. Eu entendia perfeitamente o espanhol deles, mas eles não entendiam o meu português. Eu não entendiam o meu inglês também. Então, a minha comunicação com aquele menino
Foi uma mistura de um espanglesol, assim. Foi um negócio meio estranho. Que a minha surpresa é que ele entendeu. Sabe? No final daquela ministração, alguns deles vieram dar testemunho daquilo que o Senhor estava fazendo na vida deles. E a resposta dele foi que ele tinha comprado uma corda para se suicidar naquele dia. Ele tinha conversado com Deus e ele tinha pedido algumas coisas muito específicas e, de fato, foi extremamente específico. Eu cheguei, orei por ele, falei as palavras e ele teve essa oportunidade de se encontrar com o Senhor. Mas mais do que isso, eu tive a oportunidade de ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Sabe? Aqui, de novo, Deus nos desafia a viver uma vida improvável. Onde o meu inglês, espanhol, português, não comunica com nada, mas é Ele que está falando. Gente, até me perdi um pouquinho aqui, tá? Perdão. Em Lucas 5, do 6 ao 7, pode passar, vai falar: dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Deixa eu só fazer essa conexão que eu esqueci de fazer antes, tá? Viver aquilo que eles estão fazendo aqui é viver uma vida improvável. O que Pedro, Simão e os outros estão fazendo é literalmente se desafiar em algo improvável. Sabe, às vezes a gente vai precisar abrir mão do que nós temos como certo ou como precioso. Sabe, o Silvano é um ótimo vendedor. A Jéssica é uma ótima nutricionista. Eu tenho certeza que vários de vocês têm especificidades que vocês estudaram e vocês são muito bons nisso. Pedro, ele era um ótimo pescador. Ele sabia o que dava e não dava certo. Mas o convite que Deus traz a ele aqui é para que ele experimente algo que vai ser extremamente ilógico. Algo que não vai ser tão racional. Sabe, o chamado de Deus muitas vezes para o mundo vai ser irracional. Só que para a gente também. Sabe, eu não sei, cara, mas às vezes Deus vai falar no teu coração, Ele vai falar no coração do Breno, algo muito específico, mas sabe o que é? Eu não estou vendo quem está ali do lado por causa da luz, mas a pessoa que está do lado dele às vezes não acredita, velho. É o Isaac. Ele não vai acreditar, sabe? Não faz sentido para mim. Agora, aquilo que Deus fala aos nossos corações, esse lugar improvável, ele requer um passo de fé da nossa parte. Pode passar? Disso tudo que eu acabei de falar, a obediência, ela abre caminhos para a maturidade e uma profundidade maior no Senhor. De novo, a obediência, ela abre caminhos para a intimidade. A obediência abre caminho para um lugar de maior maturidade e uma profundidade maior no Senhor. Pode passar. E aí a gente vai entrar na profundidade no encontro. Em Lucas 5, do 8 ao 9, pode passar de novo. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Sabe, quando a gente vai para Levíticos, a gente vê várias regras, vários caminhos cerimoniais, várias leis para buscar a purificação do povo pelos seus pecados. Há uma semana atrás, a gente estava na EBD com os adolescentes. Eles estavam literalmente aprendendo sobre a santidade. E a gente chega numa conclusão aqui, que há uma busca do Senhor em trazer reconexão com o seu povo. Deixa eu explicar isso melhor. Lá no Éden, a gente cai. Certo?
houve a queda, pecado, entrou no mundo. Do momento em que existe a queda, existe um Deus tentando se reconectar conosco. Cara, isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso, porque a gente olha para Levíticos, e Levíticos ele é um livro difícil de ler. Ele não é um livro fácil de digerir. Ele é um livro cheio de regras. Poxa, pega 2 pombas para sacrificar e não sei o quê. Sabe? Esse livro, ele está apontando para algo muito extraordinário. Ele está apontando para um lugar onde Deus está tentando se reconectar conosco. Eu não sei se vocês já cantaram aquelas músicas, Tua face queremos ver, Teus caminhos conhecer, ou tem uma outra que estava mais popular, Tua face, bom, enfim, Tua face. Quando a gente olha para o texto, a gente vê Moisés lá atrás. E Moisés tem um encontro com o Senhor. Enquanto ele tem esse encontro com o Senhor, Deus fala, olha, eu não vou deixar você ver minha face, senão você vai morrer. Então eu te deixo ver um pedacinho das minhas costas. É o máximo que eu posso te deixar sem que você morra. E sabe, a gente pode olhar para essa história e falar, cara, Moisés, ele é o libertador, ele tirou a galera do Egito. Moisés fez muita coisa. Ele é um cara legal. Deus podia ter deixado ele ver a face dele. A grande questão aqui é que se ele visse a face de Deus, ele morreria com tamanha santidade que é emanada de Deus. E aí quando a gente olha para Levíticos, a gente vê o sumo sacerdote entrando, não sei se vocês conhecem a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança é um lugar onde existe a presença de Deus. E aí essa arca, ela estava lá no Santo dos Santos. Uma vez no ano, vinha esse sumo sacerdote com sangue para entregar como sacrifício nesse lugar. Por pecados do povo que eles nem sabiam que tinham cometido. Que vários outros que eles sabiam, eles já entregavam como outro sacrifício durante o ano. Pra vocês terem uma ideia, tinha uma cortinazinha, ele chegava com incenso, ficava balançando o incenso aqui, entrava nesse lugar que ele não conseguia ver muita coisa. Provavelmente ele morreria se ele visse mais do que ele conseguia enxergar. Ele ia com um sino na perna e com a perna amarrada num pedaço de corda, porque se esse sino parasse de bater, provavelmente ele morreu. E o que isso está dizendo para a gente? A gente está dizendo que esse lugar de Deus, onde Ele está tentando estabelecer um lugar de santidade, para se reconectar conosco, era tão, sabe, a santidade dele é tão soberana, tão maior do que a gente consegue imaginar, que mesmo o sacerdote que se preparou o ano inteiro para entrar uma vez, poderia estar com o coração sujo, de modo a cair naquele lugar. Morto naquele lugar, porque a presença de Deus, ela é santa demais. Vocês conseguem entender? Pode passar, por favor? Pode deixar aí. Quando a gente vê Pedro se ajoelhando em temor, cara, ele está reconhecendo a santidade de Deus, de Jesus. Ele está olhando para Jesus e falando, cara, está emanando santidade desse cara. Eu não sei o que é, mas existe santidade sendo emanada aqui. E aí, é impossível a gente não acabar relacionando com Isaías. Quem já leu Isaías, maravilhoso, em Isaías 6... a gente tem um momento onde Isaías está diante de Deus, nesse trono, e ele olha para esse trono e ele fala, cara, ai de mim que sou de impuros lábios, ai do povo, ai de todo mundo, vamos todo mundo morrer aqui, somos todos pecadores. E a resposta que existe naquele momento é um anjo vindo com uma labareda de fogo,
colocando nos lábios de Isaías para que ele fosse completamente purificado e pudesse ficar na presença de Deus. E a gente sabe que Jesus, ele vai passar por um lugar de ser sacrificado para que a gente possa ser santificado. É basicamente a IBD que a gente teve semana passada. Ou seja, nós não somos santos, nós somos, através de Jesus, santificados. Vocês entendem isso? Pode passar? Pode passar de novo. De novo. Jonathan Edwards vai falar para a gente que a santidade é mais do que um mero atributo de Deus. É a soma de todos os seus atributos, o esplendor de tudo que Ele é. Cara, vocês conseguem entender que a santidade de Deus, ela é tão grande, ela é tão majestosa, ela engloba tudo que Ele é. Eu não sei para vocês, mas quando eu canto santo, e eu tenho essa compreensão, até o louvor começa a ter um sentido diferente. Pode passar. Pedro reconhece a santidade em Jesus. Ele já havia visto milagres antes. Eu já falei isso, perdão. Quando a gente reconhece a santidade de Deus, nós reconhecemos a sua soberania, nossa pequenez diante da sua majestade e a nossa completa, total necessidade dele. Vocês conseguem entender isso? Quando a gente reconhece a santidade de Deus, a gente reconhece a sua soberania, a nossa pequenez, e diante da sua majestade, e a nossa completa, total necessidade dele. E agora a gente está indo para o fim já, tá? Podem ficar calmos. Pode ir para o quarto ponto. A profundidade no chamado, deixando tudo para seguir a Jesus. Em Lucas 5:10 fala, pode passar, caso não tenha passado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Sabe, gente, esse é o momento onde Pedro tem um encontro com o Cristo. Mais para frente ele vai entender que ele teve um encontro com o próprio Deus. E é maravilhoso demais. Passa de novo. Isso. Esse texto é um texto que eu acho fenomenal. Porque é uma resposta de Paulo, mas ela vai se encaixar muito aqui. Ele fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Cara, Paulo descreve aqui, de uma maneira indireta, exatamente o que esses homens fizeram. Sabe, esse é o momento onde eles deixam de ter a sua vida como preciosa. Sabe, eles não têm certeza do que está acontecendo aqui. Eles entendem que existe alguém santo que está emanando uma santidade diante deles. E isso é suficiente para eles saírem dali e falarem: cara, eu vou largar tudo. Tudo que eu tenho vai ficar aqui. A minha vida acabou de mudar completamente. Eu encontrei alguma coisa. Sabe, quando a gente é encontrado por Ele, o nosso comer, o nosso beber, tudo é mudado também. Tem um significado diferente. O nosso trabalho, o nosso pegar um ônibus, cara, a gente não pega as coisas, não faz as coisas da mesma maneira. Existe algo diferente sendo feito através das coisas ordinárias da nossa vida.
Eu não sei se vocês conhecem a história de Evan Roberts. O maior avivamento que já aconteceu no mundo foi no país de Gales. Vocês já ouviram falar desse avivamento? Top. Cara, esse avivamento, ele começa com Evan Roberts, um menino de 12 anos, que trabalha nas minas de carvão com o pai dele. Ele abandona os estudos e ele vai trabalhar na mina de carvão com o pai dele. Durante 12 anos da vida dele, ele vai passar nesse lugar, nessa mina de carvão, trabalhando. De repente ele vai sair de lá, ele vai para uma outra cidade. Lá ele vai aprender sobre o Senhor, vai se capacitar. Aos 26 anos ele está numa reunião de jovens. E nessa reunião de jovens, ele vai diante do altar e ele começa a falar essa palavra seguidamente: quebranta-me. Fala, cara, Deus, quebranta-me, quebranta-me. Ele não tem muita noção do que está acontecendo, mas algumas semanas depois ele é enviado de volta para a cidade natal dele. Um pouquinho antes dele chegar lá, algumas semanas antes, essa menina está no culto, e durante o culto ela vai na frente do púlpito e fala: olha, com tudo que ela tinha dentro do coração dela, as palavras mais sinceras do coração dela foi: eu amo Jesus de todo o coração. Sabe, não foram palavras extravagantes, não foram palavras extraordinárias. Ela simplesmente veio nesse lugar e falou: olha, eu amo Jesus de todo o meu coração. Ela entregou tudo que ela tinha nessa frase super simples. E aí a gente vai ver o Evan Roberts voltando para essa cidade. Cara, ali eles começam uma reunião de jovens. Mas assim, é muito jovem, 18. Eu acho que talvez vocês estejam com um pouquinho mais aqui. Só que existe um diferencial no coração desses jovens. O maior avivamento que aconteceu na história começou em 18 jovens que estavam ardendo pelo Senhor. Ao contrário do que muitas pessoas vão dizer ou vão achar, esse avivamento ele não começa com fogo e, poxa, de repente está todo mundo transformado. Não, levaram semanas e muitas semanas, meses na verdade, para isso virar um avivamento. Mas a cada reunião eles vinham com o coração cada vez mais profundo, cada vez mais cheio, cada vez mais... Vocês conseguem entender isso? Cara, isso é muito fenomenal. Porque esse avivamento, que é o maior avivamento da história, ele não foi um avivamento que aconteceu numa cidadezinha, as coisas aconteceram e foi. Esse avivamento é um avivamento que mudou o país inteiro. O país inteiro. Os presídios não tinham mais preso. Os juízes não tinham mais trabalho. Os caras que jogavam rugby começaram a ter problema. Salvo engano, eles cancelam o campeonato de rugby porque eles não conseguem mais falar palavrão. Eles estão tendo dificuldade em falar palavrão. Tamanha santidade que está sobre a vida deles. Tem algo novo sendo derramado naquele lugar, e que precioso. Começou na vida ordinária. Começou na vida ordinária. Sabe, não é... começou um avivamento, sabe? De repente a gente vai ficar ajoelhado aqui o resto da vida. Cara, existe vida fora dessas paredes. E a vida que exige de nós fora dessas paredes é uma vida de santidade, assim como aqui de dentro. A gente pode falar sobre vários avivamentos que aconteceram. Eu sou apaixonado por falar sobre avivamentos. Eu amo os morávios. Então, se eu ficar falando dos morávios, vou passar mais meia hora falando só dos morávios, porque é muito maravilhoso e precioso ver aquilo que o Senhor fez na história em outras pessoas. Mas esse avivamento, ele é muito legal, porque esse avivamento começou com jovens. Ele literalmente moldou a estrutura do país inteiro, remodulou a estrutura do país inteiro através de 18 jovens.
esse avivamento, ele não estava marcado por uma pessoa. Não era o Evan Roberts que era... Ele começou, mas não era por causa dele que as coisas continuavam. Ele não ia para outro lugar e o avivamento ia com ele. Não, ele foi se espalhando. Sabe? Quão precioso seria para nós poder viver isso. Quão precioso seria para nós se, assim como Jesus fez com Pedro, ele redefinisse a nossa identidade de pescador de peixes para pescador de homens. Sabe, quando a gente está lendo esse texto, se coloca nesse lugar de entender que ele está falando, sei lá, a Letícia é fotógrafa, pescador de fotos, sabe? O Digo é pescador de drywall. Cara, agora ele é pescador de gente. Vocês estão entendendo isso? Cara, existe uma coisa que é um consenso teológico, histórico, de que esse chamado que começa através da vida de Pedro, ele é um chamado universal. E esse chamado universal, ele vai ser bem triste agora, porque ele vai dizer que o convite que Jesus está fazendo, ele é para você também. É triste porque talvez você não tenha percebido isso antes. Pode passar? Passa mais um. Sabe, eu já quero me desculpar porque eu já conversei com várias pessoas sobre essas coisas. Então não é sobre nenhuma conversa que eu tive, mas é sobre algo que em algum momento ardeu no meu coração, ardeu no coração da Jéssica. Essa frase eu tirei do livro Não sei o que do Ordinário. Esqueci o nome do livro. Queremos que a vida tenha sentido, queremos realizar cura e até êxtase, mas o paradoxo humano é que encontramos tudo isso começando onde estamos. Sabe, gente, início dos anos 2000 a gente teve um movimento teológico que trouxe essa ideia de missão transcultural, e ela é extremamente válida, digna, mas houveram umas percepções de que seria válido se a gente buscasse ao Senhor lá. É válido se eu for para lá. Só que o convite que ele faz para Pedro, e é o convite que ele faz para nós, é para a gente começar aqui, onde a gente está. Então, o convite, ele é para aqui, para agora, para que a gente possa ser intencional em viver uma profundidade nesse chamado que Cristo nos convidou. Pode passar. Para uma profundidade, foi isso que a gente ouviu essa noite. Uma profundidade no chamado, nós precisamos buscá-lo sem cessar. Isso significa sair da multidão e se colocar como um discípulo que ouve a voz do Senhor de perto. A gente precisa confiar mesmo sem entender. É pegar a nossa rede e jogar nos lugares onde Deus está pedindo, mesmo que não faça sentido nenhum. É reconhecer a sua santidade. E aqui eu faço um adendo, porque, sabe, Pedro, naquele momento lá de trás, ele já tinha visto os milagres e maravilhas que Jesus tinha feito. Mas é a primeira vez que ele cai de joelhos e ele fala: cara, existe santidade sendo emanada. Eu te pergunto, será que você já caiu de joelhos diante do Senhor e falou: cara, é a grandeza dele, é a santidade dele, simplesmente se rendendo a ele? Sabe, a advertência que Pedro faz lá é: se afasta de mim. Ele cai de joelho e fala: se afasta de mim, eu não sou digno, então se afasta de mim, eu sou muito pecador. Às vezes a gente vai diante da presença de Deus desejando coisas. O que ele está falando aqui é que a reação de Pedro não foi: poxa, eu vou me ajoelhar aqui porque se existe alguma coisa de Deus, então ele pode me dar alguma coisa. Não. É
você é santo demais, existe poder demais, existe algo do Senhor sobre a tua vida. Eu não sou digno disso. Existe um coração humilde que compreende de fato o que é a santidade de Deus. Eu falei para vocês no início que a gente ia ter dois tempos diferentes. Esse primeiro tempo que eu quero ter, ele é um tempo de oração. Ele vai ser um tempo de oração extremamente intencional. Para os líderes que estão aqui, eu já peço que eles venham aqui para frente. Esse tempo de oração, em um primeiro momento, eu quero orar pela nossa busca, santidade e obediência. Eu quero orar por esse lugar. Se você entendeu que, olha, cara, eu preciso mais dele, sabe? Não está sendo suficiente viver nessa multidão. Para mim não é mais suficiente viver ouvindo restos de uma pregação. Eu quero realmente ouvir aquilo que Ele está falando comigo. Para você que entendeu esse lugar de santidade, você tá, cara, sabe o que é? Eu preciso ser constrangido pelo poder da santidade de Deus. Eu nunca tive isso, sabe? Eu desejo esse lugar, eu desejo chegar nesse lugar e poder me derramar entendendo a grandiosidade que Ele tem. Para você que entendeu também sobre obediência, cara, você precisa começar a ser intencional, a jogar as suas redes, que você quer dar passos nessa direção. Eu vou convidar para que vocês venham aqui na frente, para que a gente possa orar junto com vocês. Vejam, a gente não está chamando vocês para o altar, porque o altar é um lugar santo e vocês vão receber coisas extraordinárias. Esse é um lugar de lapidar. Os líderes aqui estão nesse lugar preparados para orar junto com vocês, orar pela vida de vocês, para que de fato vocês possam ser incentivados a viver nesse lugar, orar em unidade. Vocês conseguem entender isso? Então eu peço que vocês se levantem, por favor. Mesmo quem não quer vir aqui na frente, porque diferentemente a gente ainda vai ter um tempo de adoração. Se você não entendeu nada disso, minimamente eu espero que você tenha a oportunidade de adorar o Senhor onde você está, amém? Mas nesse lugar eu abro e eu vou começar orando aqui. Enquanto isso eu peço que vocês que entenderam isso sejam intencionais em vir aqui à frente, amém? Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Nós pedimos a Ti porque nós entendemos que somos Seus, Pai. Nós entendemos que para que nós possamos viver uma profundidade do chamado que existe nas nossas vidas diante de Ti, nós precisamos nos rasgar, Senhor. Nós precisamos entender que a nossa busca, ela não pode ser uma busca passiva, ela não pode ser uma busca distante, uma busca de alguém que está na multidão simplesmente ouvindo coisas de longe. Nós queremos Te ouvir de perto, Pai. Como aquela canção fala, nós não queremos estar tão perto e não poder Te sentir. Não queremos estar tão pertinho de Você e não poder ouvir aquilo que o Senhor tem para falar a nós. Nós clamamos a Ti para que a Tua santidade se manifeste de modo que nós caiamos de joelhos, que nós não consigamos ficar de pé de tamanha santidade que emana de Ti. Senhor, nós clamamos, Pai, por corações obedientes ao Teu chamado, obedientes ao entender aquilo que o Senhor tem para falar e fazer nas nossas vidas. Senhor, nós clamamos esse tempo. Aproveitem esse momento. Nós vamos estar orando aqui na frente e a gente ainda vai ter um segundo momento que vai ser bem rápido. Então eu peço que vocês não vão embora aí. Amém? Ainda um segundo convite. Esse lugar de buscar mais maturidade, intimidade. E de fato, tudo isso que nós oramos agora apontam para esse lugar, para que a gente possa viver um lugar de profundidade no nosso chamado.
existe um lugar de despertamento também. E a gente vai fazer uma segunda oração. Essa segunda oração, ela é um convite. Um convite para você que entendeu que agora você é um pescador de homens. Para você que talvez já tenha todas essas outras coisas teoricamente resolvidas. Você já buscou por esse lugar de mais profundidade, por esse lugar de santidade, sabe? Deus já tem falado ao teu coração. A oração que a gente vai fazer aqui é uma oração de encorajamento. Por que encorajamento? Porque esse é um convite para que vocês se movam intencionalmente a viver como pescadores de homens. Então eu convido vocês que entenderam essa palavra e gostariam de estar aqui com a gente em oração, para a gente clamar por um despertar no nosso meio, um despertar na sua vida, relacionado às tuas outras áreas, mas um despertar no Senhor, que de fato traga um avivamento através das nossas vidas. Deu para entender? Então, é isso. Senhor Deus, nós clamamos nesse segundo momento, Pai. Clamamos a Ti por um despertar dos nossos corações, Senhor. Nós clamamos porque nós entendemos que fomos chamados por Ti. Fomos chamados a ser pescador de homens. E há aqui nas nossas mãos, há em nossas mãos o dever de a gente caminhar para a Tua direção, pregando o Teu Evangelho. Nós entendemos o ID, essa grande comissão que nos foi trazida, e nós nos colocamos aqui, nos posicionando, entendendo que nós fomos despertados nessa noite, que nós fomos chacoalhados essa noite, e desejamos despertar o nosso coração, para esse avivamento, despertar os nossos corações para a Tua presença, despertar os nossos corações para viver os Teus intentos e de fato vivermos essa grande comissão aqui e agora. Senhor, nós clamamos.